Spoilers. Spoilers estão em todo lugar. Spoilers estão em tantos cantos que ao mesmo tempo não estão em lugar nenhum. O spoiler é que nós não compramos mais histórias, nós compramos spoilers para vendê-los depois. Spoilers não existem, spoilers são o medo, spoilers são indústria. Eu penso que a melhor tradução para spoiler é estragada. Dar um spoiler é dar uma estragada contando o que acontece na história. E a gente diz que o que é estragado aqui é a experiência de um filme ou uma série. Experiência essa que não por acaso é a base do capitalismo contemporâneo. Você não prova o refrigerante da Coca-Cola, você prova o feeling. Você não experimenta margarinas, você experimenta famílias felizes e quem vai pro Starbucks para tomar café. Quando você compra na Starbucks, percebendo ou não, você passa a acreditar em uma ética do café. É o karma do bom café. E parte do preço de uma xícara de café da Starbucks ajuda a dar ao lugar aquelas cadeiras confortáveis, a boa música e o clima certo para sonhar, trabalhar e conversar. Todos precisamos de lugares assim hoje em dia. Quem escolhe a Starbucks compra uma xícara de café de uma empresa que se importa com tudo isso, não admira que seja tão gostoso. Você concorda? Bem, não é o que eu penso, eu tava lendo um anúncio do Starbucks. É isso que spoilers são, a experiência mercadológica da indústria cultural. O próprio cunhador desse termo aí, o Theodor Adorno, também é o responsável por falar de um tal de fetichismo cultural, que referencia um termo marxista chamado fetichismo da mercadoria. A ideia de ambos, bem resumidamente e em poucas palavras, é que o maior prazer de comprar é estar comprando. Por exemplo, se você vai a um concerto musical ou ao cinema depois de receber uma propaganda sobre isso, o fato de você ter gastado seu dinheiro com isso faz com que você valorize mais e até goste mais do espetáculo. Eu acho muito louco isso, eu não sabia que cinema tava assim não. Então a palavra spoiler até pode ser nova, mas o consumo fetichista não é. E quando esses caras bolaram esses dois termos, eles com certeza não estavam ligados no novo fetichismo, na nova face da indústria, a cultura do spoiler. A indústria nos vende tão bem essa ideia de experiência que se a gente só trocasse algumas palavras do anúncio do Starbucks para se encaixar na venda de spoilers, seria igualmente palpável. Mas a consequência, como a gente bem sabe, não é correr para ir ao cinema ou ver a série por uma experiência fetichista, mas sim pelo medo dessa invisível e inexistente força dos spoilers, pelo perigo de ter essa história estragada por alguém. Por exemplo, quantas vezes você implorou para alguém não contar o final de um filme ou de uma série que você acabou nem assistindo e provavelmente nem vai assistir? E quantas produtoras, canais, sites e artistas te motivaram a guardar uma preciosa informação do final de uma história que só você sabe porque só você gastou seu dinheiro com um ingresso ou com a assinatura mensal de um streaming? Mas sim, eu acredito no desejo genuíno de um artista não querer que você saiba o que vai acontecer na história que ele fez. Até porque um dos primeiros exemplos, ou pelo menos um dos exemplos mais famosos da cultura do spoiler na história do cinema, foi a clássica estratégia do diretor Alfred Hitchcock com seu filme Psicose. People always mean well. They cluck their thick tongues and shake their heads and suggest oh so very delicately. Ciente da importância da reviravolta final do seu filme no público, a exibição de Psicose na época veio acompanhada da proibição de qualquer entrada atrasado e de avisos que pediam aos espectadores para não comentarem o final do filme com quem ainda não tinha assistido. When they came to the theater, the audience saw Hitchcock in person. Well, not really. But with him there was a real live Pinkerton policeman to emphasize the policy story which the newspaper ads had pre-sold. We won't allow you to cheat yourself. You must see Psycho from the beginning to end to enjoy it fully. Hitchcock era um cara extremamente meticuloso com seus filmes e com o papel da autoria do diretor de cinema. Ele provavelmente foi o primeiro diretor do cinema norte-americano a pensar prioritariamente nas emoções do público e em como as suas expectativas são as principais forças do suspense. Então não é muito impalpável achar que ele realmente não queria que as pessoas saíssem contando o que acontecia no filme por aí. Mas acontece que Hitchcock também fazia filmes para os maiores estúdios do mundo, e num período em que a produção de Hollywood ainda era muito mais conservadora do que é hoje, as exibidoras nunca teriam prosseguido com essa medida do diretor sem a ciência de que seria comercialmente positivo para o filme, o que de fato foi. A medida do Hitchcock estava longe de ser apenas um pedido inocente. Acabou se tornando uma estratégia de marketing. Psicose foi um grande sucesso comercial, e acredite, não foi só porque ele é um bom filme. I hope they are watching. They'll see and they'll know and they'll say,
Why, she wouldn't even harm a fly. Então, mesmo que a intenção primária da cultura do spoiler seja realmente atender à relação do artista sobre o contato que o espectador vai ter com a sua obra, a regularização industrial faz com que essa mensagem chegue de outra forma no público e, principalmente, na crítica. Há quem diga que o papel do crítico de cinema é nos dizer como ver os filmes. Eu acho essa visão um pouco limitada e talvez até elitista de um ponto de vista mais interpretativo, mas ela traz consigo algo bem interessante. As histórias sempre fizeram parte da humanidade, ou melhor dizendo, as histórias criaram a humanidade, seja no aspecto tradicional da ficção mitológica ou por meio do pacto intersubjetivo, de significados que nós atribuímos para coisas como fronteiras e o próprio dinheiro. A chave é que todos acreditem nas mesmas histórias. E é por isso que eu acredito que as histórias são as coisas mais importantes da história. Na indústria cinematográfica, assim como em toda a indústria artística, a ficção das narrativas que a gente conhece se unem à ficção desse pacto intersubjetivo. E se a gente seguir nessa brisa, os contadores de história da antiguidade se tornaram os escritores e cineastas de hoje, assim como os ouvintes dessas histórias se tornaram leitores e espectadores que no sistema capitalista também são consumidores. Isso é meio óbvio, eu sei, mas histórias nem sempre chegam diretamente às pessoas. Na contemporaneidade, na verdade, elas nunca chegam diretamente nas pessoas. É preciso ter profetas, missionários, pessoas que espalhem a palavra da ficção, que levam as histórias às pessoas. É preciso ter críticos de cinema. Tem que receber qualquer crítica. É o jogo. Esse é o jogo. As regras estão abertas, tá aí, meu irmão. Vai vir gente de toda qualidade. Hoje os críticos nos falam sobre o que são os filmes, descrevem temas, apresentam elencos, etc. Isso nem é crítica de cinema, mas também não é um tema para esse vídeo. O ponto é que com a cultura do spoiler, a crítica medíocre continua fazendo isso, alimentando a indústria da estragada com simples 2 palavras e 11 letras entre parênteses. Sem ou com spoilers. A necessidade desses parênteses é o que consolida a crítica de cinema como responsável e refém da cultura dos spoilers. Evidentemente, se for falar isso, vão dizer que não é nada disso. Mas é evidente que você faz parte de um esquema publicitário. Idealmente, na cabeça deles, no planejamento deles, você faz parte do esquema publicitário do lançamento do filme. Como a gente já viu, o mercado vende a suposta experiência intocada do filme e nós compramos isso. E como parte do mercado, os críticos são revendedores dessa experiência. Eles compram e também são comprados pela ideia do discurso dos distribuidores e exibidores para vender novamente para as pessoas e com isso também vendem a sua crítica como um acordo. A especificação de ter ou não ter spoilers é um termo que vai determinar se você vai ou não clicar no site ou no vídeo. E como a gente sabe, é por isso que a crítica sem spoilers acaba sendo mais comum, mas ela também é uma grande mentira. Tudo que a crítica faz é te dar spoilers. Falar objetivamente se um filme é bom ou ruim, descrever o gênero ou até mesmo recorrer àquele jargão de te aconselhar a não saber nada sobre o que é a história que você vai ver, são formas de afetar a virgindade da sua experiência. Afinal, ir ao cinema depois de ver uma crítica sem spoilers, entre aspas, que elogia o filme já é o bastante para prejudicar a sua surpresa e até influenciar a sua opinião final. Da mesma forma que, paradoxalmente, ir assistir um filme sabendo que você não deve saber nada sobre ele, faz com que você já saiba que algo vai acontecer. É a mesma coisa com os trailers, por exemplo, que expõem ao máximo o fetichismo da comercialização do produto artístico. Cara, acho que hoje em dia a indústria do trailer tá dando mais dinheiro que o cinema. Sério, tem filme que só faz trailer, nem faz o Teasers, críticas e o marketing boca a boca são a verdadeira cultura do spoiler. São a venda personalizada da experiência, que ao desprezar o ato de estragar a sua experiência contando a história, apenas acaba incentivando esse tipo de comportamento. Se essa história tivesse uma moral, a moral é que spoilers não existem. E se você quiser acreditar que eles existem, é porque spoilers são um pacto intersubjetivo, assim como a indústria da qual eles fazem parte. A sua experiência só é estragada se você acreditar nisso. E se você acredita, é porque essa experiência nem é plenamente sua, mesmo que ironicamente você tenha comprado ela. Pode parecer meio absurdo, mas cinema é muito mais do que filmes. E filmes são muito mais do que as histórias que eles contam, e as histórias são muito mais do que seus acontecimentos. E esse final você pode contar para os seus amigos.
Muito obrigado por ver esse filme até o final, eu espero que você tenha gostado e tirado alguma reflexão sobre o tema. Se esse é o caso, comenta aí o que você acha do que eu falei, se você concorda ou discorda, ou até da sua experiência com spoilers, ou melhor dizendo, com as estragadas. Eu tô realmente pensando em adotar esse termo. Esse roteiro foi uma reflexão e uma construção filosófica mais recente minha, tanto que se você pegar vídeos mais antigos do canal, você vai ver que eu tenho um outro zelo com falar das estragadas e da experiência que você tem que ter com o filme. Mas o que realmente importa é refletir sobre essas condições que, apesar de parecer não ter relação direta com o cinema nacional, a gente tá falando de crítica, de indústria e de público, e portanto, a gente tá sim falando de cinema e de como ele é trazido pro Brasil. E para continuar acompanhando isso, se inscreve no canal e ativa as notificações. E se você tiver gostado do vídeo, curte ele que ajuda bastante na divulgação. E se você quiser, compartilha essa discussão com seus amigos que adoram falar de spoiler, joga lá no grupo do Facebook sobre cinema, que isso também vai ajudar bastante. Eu já te agradeço demais por fazer qualquer uma dessas coisas, inclusive por ficar até aqui. Até mais.